o pessoal do Google, os fundadores do Google, o Brian e o Page saíram da Califórnia, estão indo para a Flórida com suas residências justamente para evitar uma lei que cobraria 5% da fortuna deles em impostos, né? A ideia de não vamos tirar dinheiro dos mais ricos para ajudar os mais pobres, um monte de milionários metendo o pé da Califórnia. Não é de hoje que esse movimento acontece, esse movimento já acontece há bastante tempo. A Califórnia é dominada pelos democratas e eles têm insistido em aumentar impostos e criar mais obrigações para as empresas que estão lá, de um estado que cresceu exatamente porque era um estado isolado, um estado que não tinha muitas regras, que era permitido você criar empresas de forma aventureira, né? Isso gerou grande boom da tecnologia no estado da Califórnia, lá no final do século passado, né? Agora a Califórnia virou um estado extremamente burocrático, cheio de regras, com um monte de impostos. E aí o que está acontecendo? O pessoal está indo embora. Que é sempre essa roubada. É o que eu falo para vocês. O rico, meu amigo, o rico tem alternativa. Imposto sempre é cobrado do pobre. Por isso que eu apoiei o tal do imposto que o Lula colocou de isentar o pessoal até 5 mil reais e cobrar imposto dos mais ricos. O que vai acontecer? Os mais ricos vão se safar, meu amigo. Rico não paga imposto. Quem paga imposto é pobre, no final das contas. É o pobre que não tem alternativa e por isso acaba pagando imposto. Vamos entender essa lambança que é os impostos mais ricos, porque o problema é o seguinte, se fosse só isso, só perder o imposto, isso é o de menos, mas não é só isso. Esses caras saindo da Califórnia, eles impedem que existam novas iniciativas por lá, que girem a economia lá. E a Califórnia é um estado muito rico americano. O Brasil não é um país muito rico. O Brasil precisa que tenhamos investimentos aqui, que novas empresas sejam criadas. E quando o idiota do Lula e outros idiotas equivalentes vêm com esse papo de aumentar imposto dos mais ricos e coisa e tal, eles estão jogando no lixo o futuro do Brasil. A Califórnia é um estado muito rico, né? O PIB da Califórnia é maior que o PIB do Brasil. É um estado que tem muitos milionários por lá, o pessoal do cinema, o pessoal do Vale do Silício, né? Das empresas de tecnologia, o Google é lá, o Facebook é lá, a Amazon é lá, a SpaceX era lá, né? Agora o Elon Musk disse que se cansou da Califórnia. E não apenas ele fisicamente está indo para o Texas, mas ele vai transferir as operações da Tesla para o Texas totalmente. E também do X e do SpaceX. O X ainda é em São Francisco ainda. Enfim, o que aconteceu há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás a questão não era nem os impostos. Já tinha imposto sobre mais rico, não sei o que lá, mas era a questão da burocracia, né? Essa funcionária pública lá na Califórnia mandou um fuck you Elon Musk num tweet, e o Elon Musk na época falou, ok, anotei o recado, e de fato ele foi e moveu toda a movimentação, ou seja, acabou privando a Califórnia de um monte de impostos, né, por conta dessa lambança que ela fez. Mas o pior não é isso, é o que eu falo sempre nessa história. O pior não é perder os impostos, o pior é perder as oportunidades. A Califórnia já está com dificuldade de absorver, de ter uma economia para absorver a mão de obra por lá. As empresas indo embora, a situação fica mais complicada, né? E agora parece que está piorando a coisa. Que os fundadores do Google agora decidiram reduzir os vínculos com a Califórnia, estado onde construíram suas fortunas. Então a Época Negócios aqui, como todo bom socialista, ai, como pode? Eles agora querem sair por causa do imposto de grandes fortunas, mas eles ganharam a fortuna na Califórnia. Exato. Porque eles ganharam a fortuna na Califórnia? Porque a Califórnia sempre foi visto como um estado atraente para negócios. Por que que você teve o desenvolvimento, por exemplo, de Hollywood, da indústria cinematográfica na Califórnia? Porque lá no início da indústria cinematográfica era tudo em Nova York. Só que aí o Thomas Edison, lembra o Thomas Edison que inventou a lâmpada e não sei o que lá? Ele também patenteou alguma coisa referente ao cinema, então ele estava processando todo mundo que fazia cinema em Nova York, querendo cobrar royalty para fazer cinema e coisa e tal. O que o pessoal fez? Se mudou para a Califórnia, que naquela época era um meio do mato que não tinha nada, e começaram a fazer filmes lá, exatamente porque não tinha regulamentação. Por que a indústria de software e de computação cresceu tanto no Vale do Silício, né? Por 2 motivos. Primeiro, também por falta de regulamentação, porque tinha menos regulamentação, e segundo, também por conta do teste da bomba atômica. Teve um boom muito forte militar também americano nessa área de tecnologia por lá, né? Mas o fato é que justamente o que fez a Califórnia rica
foi a regulamentação reduzida. No momento que tu começa a colocar muita regulamentação, muito empecilho, cobrar muito imposto, o pessoal foge. Vai sempre para estado que cobra menos imposto, né? E a tragédia é essa, porque o estado da Califórnia vai continuar arrecadando dinheiro pra caramba, mas a população da Califórnia vai ficando cada vez mais pobre, né? Porque não tem os empregos, não tem as indústrias, não tem o investimento. O que aconteceu? Tá aqui, ó, os fundadores do Google reduziram vínculos com a Califórnia, porque eles são ingratos? Não, porque a Califórnia mudou. Eles não são ingratos, não. Eles gostariam de continuar na Califórnia como a Califórnia era no passado, né? Aqui, ó, a história do Google está profundamente ligada ao Vale do Silício, que se desenvolveu devido à baixa regulamentação e poucos impostos, né? O Larry Page e o Sergey Brin criaram um mecanismo de busca em 98, quando eram estudantes da Universidade de Stanford, desenvolveram a startup e acabaram ficando milionários, né? Parabéns para eles, realmente. Lembra, quando a pessoa fica milionária porque inventou um negócio legal que todo mundo usa, lembra sempre disso. Eles ganharam dinheiro, mas as pessoas que usam o Google ganharam também, cara. Por que todo mundo usa o Google? Porque é melhor de usar. É bom pra caramba a busca no Google. Então, ou seja, sempre que você tem esse tipo de coisa, sempre que tem uma pessoa milionária, é porque ela ajudou um monte de gente, ela gerou lucro para um monte de gente. Sempre que tem uma relação comercial voluntária, os dois lados ganham. Se os dois lados não ganhassem, não seria uma relação voluntária, né? Ninguém vai fazer coisa para, eu vou martelar meu saco. Ninguém martela o saco se não for obrigado a martelar o saco. Então, ou seja, sempre que é voluntário, é benéfico para os dois lados. Toda vez que você vê um bilionário que ficou rico com um produto ou serviço que as pessoas gostam, agradeça essa pessoa. Por quê? Porque ela tornou todo mundo um pouquinho mais rico também com esses produtos ou serviço que ela gerou e que tanta gente gostou desse produto e serviço, né? Aqui, ó. Qual o motivo dessa redução de vínculos? O impacto de uma possível iniciativa eleitoral que pode afetar os moradores mais ricos do estado. A proposta por um sindicato na área de saúde, a medida prevê que californianos com patrimônio superior a $1 bilhão paguem um imposto único equivalente a 5% dos seus ativos. Para ter uma ideia, o patrimônio líquido combinado dos dois passa de 518 bilhões, eles teriam que pagar 5% desses ativos, o que é simplesmente impossível. Porque isso é outra coisa que essas pessoas não entendem, né? O dinheiro dessas pessoas não é que esse dinheiro está numa conta no banco. Eles têm esse valor todo porque eles têm ações de várias empresas. Se eles tiverem que vender 5% das ações que eles têm para pagar esse imposto, o valor da ação vai desabar, meu amigo. O valor do Google vai desabar. Por quê? Porque justamente eles tiveram que vender um monte de ação. Vendeu um monte de ação, aumentou a oferta, a demanda é a mesma, cai o preço. É uma tragédia. Eles não têm como conseguir fazer isso daí. É uma coisa insana no final das contas, né? Essa ideia de que eles têm muito dinheiro, então tem que dar a sua parte, não sei o que lá, é uma idiotice, não tem lógica nenhuma. Sempre que você vê essas fortunas de bilionários, lembre-se que não é tanto dinheiro assim. Por quê? Porque é um dinheiro que está congelado em ações de empresas. Não é um dinheiro que eles têm ali na mão, né? Eles têm muito dinheiro, é verdade, eles podem viver muito bem. Não estou dizendo que eles são pobres, não precisa mandar pix pro cara não, tá? Eles estão bem, estão tranquilos. Mas não é essa fortuna toda que o pessoal faz. Aliás, eu acho que tem uma outra visão que eu acho que é muito importante dar para as pessoas. Muita gente tem inveja de milionários, porque pô, os milionários podem fazer um monte de coisa, mas tenha em mente que a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, meu amigo, é o nosso tempo no planeta Terra. Todos nós temos aí alguma coisa aí em torno de 70, 80 anos aqui no planeta Terra, e é só isso. Isso é o bem mais valioso. O Elon Musk pode ter 3 iates se ele quiser. Ele pode ter? Pode ter. Ele consegue estar nos 3 iates ao mesmo tempo? Não, não consegue. Ele pode estar em um, mas nos outros 2 vão estar parados. Não consegue estar nos outros 10 iates. O tempo é o mais importante. Você só tem um tempo definido na sua vida e coisa e tal. Isso é o que vale mais no final das contas. Vale muito mais do que o que você consegue de dinheiro no final das contas. Mas enfim, isso é só um parênteses filosófico para as pessoas considerarem aí quando pensam em dinheiro, né? Agora, a iniciativa ainda não está aprovada, tá? Isso não foi aprovado ainda, mas o que acontece? O último imposto sobre milionários que a Califórnia aprovou, ela aprovou que as pessoas que saíssem da Califórnia também tinham que pagar o imposto. Então o que está acontecendo agora? O que eu falei, agora o próximo imposto, o pessoal começa a sair antes. Né, porque já que né, no imposto passado eles começaram a botar imposto em quem saísse da Califórnia, agora todo mundo já está metendo o pé antes, né? Então não foi só o pessoal do Google, aqui ó, o Larry Page também comprou uma mansão em Miami, tá saindo a migração de bilionários, um monte de gente saindo da Califórnia.
E aí, de novo, você pode falar, mas o pior que pode acontecer é o governo não arrecadar o dinheiro, vai ficar na mesma situação, que diferença faz? Um ou outro milionário que ficar, aí eles falam aqui que o cara da NVIDIA vai ficar. Ele falou que não, que o Jensen Yang, o diretor da NVIDIA, falou que não, que vamos viver no Vale do Silício, e se quiserem aplicar impostos, tudo bem, não sei o que lá. É um otário, cara, né? Eu pararia de investir na NVIDIA por conta disso. Mas, enfim, alguns que pagarem já vai estar dando dinheiro, então pronto, já ganhou, né? O resto não interessa, né? Mas lembra, com esse pessoal saindo da Califórnia, você tem menos investimento. Primeiro que tem menos investimento pessoal da pessoa. O rico, ele acaba dando emprego para um monte de gente, meu amigo. Ele vai ter um carro caro, ele vai ter manutenção na casa dele. Tem um monte de gente que acaba sendo empregada porque tem um cara rico na cidade. Se não tiver o cara rico na cidade, essas pessoas perderam o emprego, não tem o que fazer, né? E o pior é o investimento. É o que eu falo para vocês, uma sociedade precisa de milionários. Porque se não tiver milionário, quem é que vai apostar em novas empresas? Quem é que vai investir em novas empresas? Você tem que ter alguém para botar o dinheiro para arriscar. Eu vivo bem, eu não estou mal não, eu tenho meu dinheiro para me viver aqui, mas eu não tenho dinheiro para investir em empresa. Eu sou um cara, classe média, né? Vivo bem, mas não sou milionário. Agora, um milionário, ele tem muito dinheiro mesmo, ele pode se dar o luxo de investir em coisas, falar, não, vou botar aqui 10 milhões de dólares aqui para ver se essa empresa funciona ou não. Tenho isso, você não tem isso, a maior parte das pessoas não tem essa capacidade. É preciso isso para o mercado funcionar, é preciso isso para a gente ter inovação, para ter novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, né? Então é fundamental esse tipo de coisa, é um erro achar que a gente pode abrir mão dos milionários, porque não faria diferença nenhuma, né? E isso... a gente pode criticar a Califórnia por isso, mas o problema é que aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tem o mesmo problema, né? A mudança no imposto de renda fez várias empresas distribuírem o lucro. Então, o imposto sobre dividendos que o Lula queria que desse muito dinheiro para ele, acabou que não vai dar tanto dinheiro assim. E é o que eu falo para vocês, a mesma coisa do imposto de renda, que agora quem é muito rico paga 10%, não sei o que lá. Meu amigo, quem é rico? Dá um jeito, cara, dá seu jeito de tirar o dinheiro, muda o domicílio fiscal da empresa. Pobre é que acaba pagando imposto. E aí, mas de novo, você pode achar assim, não, mas deixa os ricos embora então que não faz diferença. Não, o pobre se ferra se os ricos forem embora, tá? Vou falar para vocês, a inveja é uma merda. Esse negócio de querer que os ricos vá embora, que se foda os ricos, não sei o que lá, você acaba se fudendo nessa brincadeira. E o Brasil, a Califórnia, é um estado rico pra caramba. Eles podem se dar o luxo de fazer esse monte de merda. Mas lembra que eu falo pra vocês, toma cuidado. Ser burro custa caro. O Brasil é um país que não pode se dar esse luxo. Nós não temos dinheiro. Se você é pobre, você não pode se dar o luxo de ser burro. Não seja burro se você for pobre. Por quê? Porque ser burro custa caro pra cacete. E o Brasil está cometendo esse erro com esse negócio de imposto aqui no Brasil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?